Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos continuar, o nosso conteúdo que nós iniciamos na segunda, na terça, aliás, falando sobre magnetismo. Lembram? Nós começamos falando sobre esse assunto bem interessante. Eu deixei para vocês uma pesquisa sobre como funciona a bússola, não é mesmo? Alguns já me enviaram. E é importante que vocês enviem, todos enviem, viu? Até hoje, de preferência até hoje. E hoje nós vamos falar sobre o magnetismo terrestre. Exatamente, existe, um magnetismo na Terra. Mas falando sobre a bússola, que foi o que vocês pesquisaram, nós temos que entender que a bússola, hoje, ela é um objeto utilizado para orientação geográfica, né? Foi utilizada durante muito tempo, muitos viajantes, quando não se tinha, todas as orientações que hoje nós temos. Hoje a tecnologia avançou muito, e o GPS e tantas outras coisas que tem para se situarem, para saber onde está, já não tem mais tanta utilização a bússola, mas a bússola ela foi por muito tempo o único instrumento de localização, do homem. E sua construção ocorreu com referência à rosa dos ventos, que é composta pelos pontos cardeais. É um objeto com uma agulha magnética que é atraída para o polo magnético terrestre, que é o que nós vamos falar hoje. Existe na Terra um polo magnético terrestre. E através disso foi possível a criação da bússola. E no livro, gente, na página 247, tem uma experiência, Ciência na Prática, que vai falar, através dessa experiência, você vai saber como construir uma bússola, com objetos que você tem em casa, objetos bem simples, e vai perceber o funcionamento dela, bem interessante. Os materiais é só um ímã, uma agulha de costura, uma fita adesiva, uma rolha de cortiça, um prato plástico, água e uma faca. Seria interessante se vocês fizessem, peçam a ajuda de um adulto, não façam sozinho, porque tem que fazer cortar a rolha, e aí para evitar algum tipo de acidente com faca. Então, é interessante que nessa experiência você vai ter que fazer a emanação da agulha. Lembra que eu falei na aula passada? E aqui ele pede para você atritar o ímã na agulha. Então, vai ser a emanação através do contato, não é isso? Então, no ponto A, ele diz assim, peça a um adulto que atrite a agulha, o ímã na agulha, passando a mesma face do ímã, sempre no mesmo sentido. Então, quando se faz isso, a agulha adquire características magnéticas, né? Por isso que é importante. Aí depois você vai cortar um pedaço da rolha de cortiça com 5 milímetros de espessura. E depois vai fixar a agulha imantada no pedaço de cortiça que você cortou, utilizando a fita adesiva, e coloque uma montagem em um prato com água. Então, é bem simples a experiência. Quando você fizer isso, você vai observar o que ocorre no item A, quando você faz o item A, o que ocorre quando se coloca a montagem para flutuar na água, o que foi que você observou, e o que ocorrerá com a montagem se o prato for girado, Aí você vai girar o prato e vai observar o que vai acontecer. Então, meninos, é bem interessante que vocês façam, para entender exatamente como é que funciona a bússola. Mas hoje nós vamos falar sobre essa magnetização,
esse campo magnético terrestre, ok? A bússola, ela só vai funcionar exatamente por quê? Porque existe esse campo magnético terrestre. É ele, né, o campo magnético, que vai permitir o funcionamento adequado da bússola, ok? Então, aqui nessa foto, meninos, nós estamos vendo uma representação dos polos terrestre e magnético da Terra. Como vocês podem observar, acredita-se, né, pelas experiências que já tiveram, pelo estudo, que no centro da Terra existe um campo magnético. E esse campo magnético, ele dá uma direção a muitas coisas que acontecem. Bem, a Terra, nós sabemos que ela é dividida em polo norte e polo sul. Mas, com relação ao campo magnético, nós vamos ter o polo sul magnético, onde é o polo norte geográfico, e o polo sul... Aliás, o polo sul magnético, onde é o polo norte geográfico, e o polo norte magnético, onde é o polo sul geográfico, é o contrário, certo? E como eu falei da última vez, as ondas, né, magnéticas, que elas sempre saem do norte. Vocês estão observando aqui essa seta? Elas sempre vão sair do polo norte. A agulha imantada de uma bússola, como aquela do nosso livro, que vocês podem fazer a experiência, ela aponta para o norte geográfico, né? Pois o campo magnético gerado pela agulha, ela vai alinhar-se ao campo magnético terrestre que existe. Então, a Terra é um ímã gigante, aqui, que produz um campo magnético, que está representado por essas linhas que eu coloquei, que está nessa imagem. Então, o campo magnético da Terra, ele foi estudado, né, descrito pelo médico inglês William Gilbert, em mais ou menos 1550, 550 e pouco. Com o uso de um objeto, né, chamado terrélia, um ímã esférico, o qual era apoiado uma agulha. Muito parecido com esse que nós temos colocado aqui no livro para vocês fazerem a experiência. Mas qual a importância do campo magnético, gente? Uma das coisas que mostra a importância do campo magnético é que ela impede a entrada de partículas em alta velocidade vindas do Sol. Então, esse campo magnético ele vai impedir que essas partículas penetrem da mesma forma que elas estão vindo. Ao atingirem o campo magnético, essas partículas elas se decompõem, né? E vão se tornar em partículas menores. E aí acontece também o que a gente viu na aula passada, que foi a questão da aurora, né, boreal. Isso acontece também através do campo magnético. Ok? E também nós podemos falar que a importância do campo foi a possibilidade de ser construída a bússola, né? A bússola só foi construída porque existe esse campo magnético, porque existe esses polos ao qual a bússola se direciona. Quando a agulha imantada de uma bússola, como a da experiência que tem no nosso caderno, ela alinha-se com o campo magnético da Terra, vai ocorrer uma atração entre os polos diferentes. Como é isso?
Se o polo norte da agulha aponta para o norte geográfico, isso significa que chamamos de norte geográfico. O que chamamos de norte geográfico é, na verdade, o polo sul magnético da Terra. Da mesma forma, meninos, o polo sul geográfico do planeta deve ser o polo norte magnético, ao contrário como nós observamos aqui nessa imagem, ok? É o contrário. Onde é o polo norte geográfico, na verdade, vai ser o polo sul magnético demonstrado na bússola, ok? E outra coisa também que nós observamos, né, algumas pesquisas concluíram que as aves também, muitas aves, elas se orientam pelo magnetismo da Terra. Nosso livro aí, depois vocês façam a leitura, que vai falar, né, que há estudos que mostram que as aves se orientam pelo campo magnético da Terra, né? Existem alguns mecanismos no interior da ave que promovem essa interação dela com o campo magnético. Então, meninos, concluindo, o que nós podemos entender? Que a Terra ela tem um campo magnético, que esse campo magnético é muito importante. Primeiro, para a orientação, porque através dele foi possível a construção da bússola, e segundo, também para evitar que partículas vindas do Sol, elas tragam um impacto muito forte ao nosso planeta, ok? Então, hoje nós ficamos só com essa parte. Na próxima semana, nós vamos estudar o magnetismo e a corrente elétrica, certo? Então, qualquer dúvida, coloquem aí, eu vou passar uma atividade, e aí você já pode estar fazendo essa atividade. Então, tchau e até a nossa próxima aula.